Olá, cursistas! Meu nome é Suziane Dias, sou graduada em Administração, Engenharia de Produção e Matemática com especialização em Educação. Iremos trabalhar juntos a disciplina Ciclo 1, Atividade Prática deste primeiro módulo. No primeiro ciclo, apresentamos o experimento Jogo dos Discos para o ensino-aprendizagem do conteúdo de probabilidade. No segundo ciclo, aprofundamos conceitos associados à probabilidade, buscando uma maior interação entre teoria e prática. No terceiro ciclo, focamos no planejamento e aplicação de uma aula ligada ao experimento, com base em exemplos de aulas publicadas no portal do professor do MEC. Esta aula deverá ser elaborada pelo professor cursista e aplicada em sua própria sala de aula. Nossa disciplina tem como objetivo oferecer propostas alternativas para o ensino que explore a interdisciplinaridade de forma fundamentada, articulando diferentes áreas da matemática e fazendo a construção significativa do conhecimento. Será avaliado a participação de vocês nos fóruns e atividades propostas, assiduidade nos encontros presenciais, teremos como instrumentos de avaliação atividade avaliativa, avaliação online, avaliação presencial e estudos orientados individuais. Apresentamos aqui o quadro de avaliações da disciplina. Fiquem atentos. No dia 12 e 13 de maio de 2018, teremos a avaliação presencial do módulo 1, e nos dias 26 e 27 de maio de 2018, será a avaliação online dos estudos orientados do módulo 1. Esta atividade tem uma componente experimental e uma teórica, em que aparecem os conceitos de probabilidade, função quadrática, gráfico de funções e organização de dados. Proporciona ao professor uma oportunidade de mobilizar os estudantes de sua sala em uma atividade em grupo muito interessante. Modelo de despoluição de um lago. Esta atividade consiste em poluir de forma homogênea uma certa quantidade inicial de água, realizar sucessivas trocas de água e observar a evolução do comportamento quantitativo da poluição no líquido, tendo múltiplos objetivos: evidenciar a importância do ferramental matemático no estudo de resolução de problemas que ocorrem naturalmente ou como consequência da intervenção do homem na natureza, incentivar a reflexão e desenvolver o espírito crítico do estudante no que se diz respeito a essa intervenção, apresentar a modelagem matemática e o uso de modelos envolvendo a manipulação de dados e gráficos como recurso pedagógico para o ensino médio. Possibilidades de mosaicos, planos com polígonos regulares. Nesta atividade, são explorados também problemas de ladrilhamentos do plano, com ladrilhos na forma de polígonos regulares com lados de mesma medida. Exemplos de problemas propostos. É possível ladrilhar um plano usando apenas octógonos e quadrados? E se os ladrilhos fossem hexágonos e quadrados? Os materiais concretos para exploração desses problemas podem ser palitos para definir o contorno dos ladrilhos ou polígonos regulares recortados a partir de matrizes feitas em papel cartão. Os problemas dessa atividade são propostos na forma de desafios, quebra-cabeças e experimentos matemáticos. A atividade explora ângulos internos de polígonos regulares, equações e inequações, envolvendo ângulos, estrutura de combinatória dos ladrilhos em ladrilhamento e um modelo de classificação de ladrilhamentos do plano. Nesta primeira etapa de nossos estudos, apresentamos a atividade prática denominada Jogo dos Discos, que é um experimento muito atraente para os estudantes, envolvendo o lançamento aleatório de discos em um quadriculado. O Jogo dos Discos aborda o tema probabilidade geométrica e constitui uma oportunidade para o estudante refletir sobre conceitos de probabilidade, obtenção de dados a partir de um experimento, ajuste de curvas e modelagem de dados através de uma função. Seja bem-vindo ao Jogo dos Discos. Bons estudos e um ótimo aprendizado a todos. Vamos então começar? A probabilidade em nosso cotidiano.
A probabilidade aparece em nosso dia a dia de um jeito que nem nos damos conta. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas pagam um plano de saúde e o valor da mensalidade envolve cálculos de probabilidades. A empresa que oferece o plano de saúde recebe mensalidades de diferentes usuários, desde crianças, recém-nascidas até pessoas idosas. Com os recursos recolhidos mensalmente, a empresa tem de pagar as despesas de consultas, operações e procedimentos diversos solicitados por eles. Além disso, precisa sustentar sua estrutura operacional. O que seria isso? Funcionários, prédios, veículos, impostos. Os donos das empresas também querem que no final do mês sobre um lucro para eles mesmos. Como calcular a mensalidade a ser cobrada dos clientes e que recurso seja suficiente para a empresa pagar suas despesas? Como a empresa pode prever quantos clientes vão ter em um determinado problema de saúde? Quantas consultas vão solicitar? Exames clínicos, operações, entre outros. Como você já deve ter percebido, a probabilidade está presente em nossas vidas e possui importância na sociedade atual, justificando a escolha deste tema como abertura do primeiro módulo do nosso curso. Antes de prosseguirmos, reflita sobre as seguintes perguntas. Quais são os recursos e métodos para que você mais utiliza para ensinar probabilidade em sala de aula? Diria que há uma grande chance de você ter respondido que usa dados, dominó ou cartas. Estes instrumentos são muito importantes e bastante úteis, mas será que podemos ir mais além? Que tal construir um jogo diferente que envolva os conceitos de probabilidade, polígonos regulares, funções quadráticas e gráficos? Na França, no século XVIII, era moda ladrilhar pisos de castelos e jardins. As crianças não perderam tempo e logo fizeram desses ladrilhos um grande tabuleiro. Inventaram um jogo dos discos, lançando moedas aleatoriamente no piso e apostando na parada da moeda no interior de um ladrilho. Mas que fatores contribuíram para que uma criança ganhar a aposta e ver sua moeda inteiramente dentro de um ladrilho, em um lançamento aleatório, sem tocar nenhuma de suas bordas? As crianças mais espertas logo perceberam que o diâmetro da moeda e o tamanho dos ladrilhos influenciavam em muito na probabilidade de ganho deste jogo. O jogo dos discos pode ser praticado por nossas crianças e, ainda por cima, ajudar nossos estudantes a aprender matemática. Não acredita? Então leia o texto a seguir, onde é feita uma proposta de atividade com esse jogo para o ensino da matemática. Formandos antenados. Na festa anual promovida por sua escola, os estudantes do terceiro ano do ensino médio resolveram montar uma barraca para arrecadar fundos para a realização da tão sonhada festa de formatura. Alguns estudantes queriam montar uma barraca de doces, outros queriam vender refrigerantes e salgados, mas a maior parte da turma pensou em bolar um jogo de apostas. Só faltava saber qual seria o jogo, que deveria ser simples e interessante. Que tal construir discos com certo diâmetro para serem comprados pelos convidados e jogados aleatoriamente no piso? Se o disco, depois de parar, ficar inteiramente dentro de um ladrilho, sem tocar ou interceptar as linhas de separação do ladrilhamento, o convidado receberá o prêmio. Os alunos adoraram a ideia e, na mesma hora, começaram a pensar qual seria o melhor diâmetro para os discos. Claro que quanto maior, melhor, pensaram. O professor completou: vocês só precisam tomar cuidado na hora de determinar o diâmetro desses discos, pois os convidados da festa somente irão jogar, se interessar pelo jogo e acharem que tem chance de ganhar o prêmio. Agora me digam, qual seria o diâmetro ideal? Vamos resolver este problema em sala de aula? Nosso primeiro objetivo
é determinar qual é a influência do diâmetro do disco e do tamanho dos lados dos ladrilhos na probabilidade de o jogador ganhar com lançamentos aleatórios no jogo dos discos. Para estudar os conceitos matemáticos envolvidos, vamos fazer vários experimentos considerando discos e diâmetros variados. Faremos muitos lançamentos aleatórios e anotaremos tudo para comparar as jogadas vencedoras com o total delas. Podemos sair por aí e procurar pisos ladrilhados para fazer os lançamentos, mas fica mais prático se adotarmos algumas simplificações, principalmente se quisermos executar os lançamentos em sala de aula. Nossa sugestão, então, iremos construir um quadriculado com quadrados de 3 centímetros de lado, desenhados em papel de cartolina de 42 centímetros por 42 centímetros. O lado de 3 centímetros combina bem com moedas pequenas e botões de camisa. Material cartolina, já recortada, com o diâmetro que já foi dito, régua, par de esquadros, fita adesiva e lápis. Antes de tudo, devemos fixar essa folha na mesa com uma fita adesiva para evitar que ela se mova e prejudique na construção. Primeiro, marque com o auxílio de régua pontos distantes 3 centímetros um do outro, ao longo de 2 bordas da folha, uma vertical e outra horizontal. Com o auxílio da régua e esquadro, ou utilizando um par de esquadros, comece a construir o quadriculado, traçando segmentos de retas verticais e horizontais, partindo dos pontos marcados na folha. Terceiro passo. Após realizar os passos anteriores, está pronto o quadriculado formado por quadrados de 3 centímetros de lado. Então, vamos colocar a cartolina quadriculada em uma mesa e lançar aleatoriamente moedas de 10 centavos da segunda família de moedas do real. Você pode lançar mais de uma moeda ao mesmo tempo. Como vimos na regra do jogo, um lançamento, também denominado evento, é favorável se a moeda cair inteiramente dentro do quadrado e não favorável se interceptar ou tocar alguma linha do quadriculado. Você sabe que, para estimar uma probabilidade, devemos contar os casos favoráveis e dividir por todos os casos possíveis. No jogo dos discos, para se estimar a probabilidade de ganho com um determinado disco, devemos realizar um grande número de lançamentos com esse disco, contar quantas vezes o disco parou e inteiramente dentro de um quadrado, lançamento favorável, e dividir esse número de lançamentos favoráveis pelo número total de lançamentos que foram realizados. O resultado dessa divisão é uma estimativa aproximada da probabilidade de ganho com o disco em questão. Considerando então que a moeda de 10 centavos tem 2 centímetros de diâmetro, na situação temos P de 2 igual a 40%. Mas será que essa informação corresponde à realidade? Em breve você irá descobrir. Para prosseguir com o nosso experimento, precisamos obter estimativas de P de D para outros valores de D, que seria o diâmetro. Deste modo, você pode fazer outros lançamentos com moedas de 25 centavos da segunda família de moedas do real, que vão possuir diâmetros de 2,5 centímetros, com botões idênticos de camisa com 1 centímetro de diâmetro e botões idênticos de roupinhas de bebê com cerca de 0,8 centímetros de diâmetros. A equipe Matemática na Prática deu início ao experimento com moedas de 10 centavos e 2 centímetros de diâmetro. E os dados obtidos estão na tabela a seguir. Note que a primeira equipe fez 200 lançamentos com moedas de 10 centavos, dos quais 14 mais 13 é igual a 27 e foram eventos favoráveis, obtendo uma estimativa para a probabilidade de ganho com esta moeda de
Número de eventos favoráveis sobre o número total de eventos é igual a 27 sobre 200, resultando 13,5%. O experimento prosseguiu com moedas de 25 centavos, que têm 2,5 de diâmetro, com botões de camisa de 1,1 centímetro de diâmetro e com botões de roupinhas de bebê de 0,8 centímetros de diâmetro. Foram feitos 200 lançamentos para cada tipo de disco e os resultados obtidos estão dispostos na tabela a seguir. Em resumo, para um quadriculado com quadrados de lado de 3 centímetros, a equipe obteve as seguintes estimativas. P de 0,8 é igual a 58,5%. P de 1,1 é igual a 39%. P de 2 é igual a 13,5% e P de 2,5% é igual a 5%. Da cartolina para o chão da escola. Os lançamentos no jogo dos discos também podem ser realizados no chão da sua própria escola, em pisos ladrilhados com quadrados. Um piso muito comum em áreas públicas são aqueles feitos com quadrados de 30 centímetros de lado. Para a experiência com esses pisos, podem ser construídos discos de vários diâmetros. Uma forma cômoda é comprar anéis de vedação de canos de esgoto, disponíveis em lojas de material de construção em vários diâmetros. Você gostou da escolha do jogo dos discos como uma das atividades deste curso? Entendemos que o jogo dos discos é uma atividade prática que aproxima os conceitos acadêmicos do chão da escola. Trata-se de uma atividade simples e motivadora para os estudantes, facilmente aplicável pelo professor em sala de aula. Com isso, terminamos a primeira parte de nossa apresentação do jogo dos discos. Esperamos que você tenha gostado da nossa proposta. No ciclo 2, retomaremos o estudo do jogo dos discos. Faremos uma abordagem mais teórica e obteremos uma expressão exata para a função P de D. Agora vamos ao ciclo 2, explorando o jogo dos discos e recapitulando um pouco do ciclo 1. O que há de novo neste ciclo, então? Neste ciclo, iremos fazer uma abordagem teórica para obter uma fórmula algébrica exata para essa função P de D. Você deve estar se perguntando, por que fazer uma abordagem teórica se já resolvemos o problema experimentalmente? A abordagem teórica irá fornecer uma expressão exata para a função probabilidade e não estimada como no método experimental. Além disso, a teoria pode evitar a necessidade da construção do experimento. Não é o nosso caso, mas no experimento pode ser muito custoso. Lembramos que a expressão exata pode conter parâmetros, como o lado variável do quadriculado, permitindo assim estabelecer a probabilidade do jogo dos discos em qualquer quadriculado. Mas como faremos isso? Já que temos um problema para resolver, iremos adotar a seguinte estratégia de resolução, que você também pode adotar com seus estudantes. Estratégia para resolução de problemas. Então, temos algumas etapas a seguir. Identificar o problema e formular o que desejamos saber. Procurar selecionar e interpretar informações relativas ao problema, verificar se existem teorias que podem ser aplicadas, validar a interpretação recorrendo a informações conhecidas, aplicar a teoria e interpretar os problemas através da linguagem adequada, ou seja, funções, fórmulas, gráficos e tabelas. Utilizar o modelo construído para explicar, fazer previsões. Lucrando então com o jogo dos discos, vamos retomar a situação do jogo dos discos apresentadas no ciclo 1, onde o objetivo dos estudantes era arrecadar fundos para a formatura, a partir do jogo dos discos.
Já trabalhamos neste ciclo com essa situação problema, para calcularmos o diâmetro do disco a partir de uma determinada probabilidade. Agora vamos trabalhar a mesma situação problema, refletindo sobre o lucro dos estudantes. Vamos imaginar que, no dia da festa na escola, na barraquinha dos formandos, o jogador pagaria R$1 para cada lançamento de disco, com 40% de chance de realizar uma jogada favorável. Se sua jogada não fosse favorável, os formandos lucrariam R$1. Caso contrário, os formandos pagariam ao jogador R$2 de prêmio. Nesse caso, qual será o provável lucro da classe de formandos se 500 discos forem vendidos na festa? Se a classe conseguisse vender 500 discos a R$1 cada, ela arrecadaria a princípio R$500. Desses 500 jogadas, é provável que 40% delas sejam favoráveis ao jogador, ou seja, 40 dividido por 100 vezes 500 é igual a 200 jogadas. Com isso, a classe vai ter que pagar 400 de volta, já que, quando o jogador ganha, ele recebe R$2. Assim, a turma de formandos ficaria com R$100 de lucro. Não podemos esquecer que o objetivo dos estudantes é arrecadar fundos para a festa de formatura. Então, como você deve ter percebido, o desafio do jogo dos discos é uma atividade capaz de estimular o estudante a realizar um trabalho investigativo muito interessante. Tal desafio se evidencia de exercícios repetitivos e monótonos na medida em que valoriza a criatividade e a estratégia para a resolução do problema. Por isso, acreditamos que pode enriquecer seu trabalho fazendo diferença em sua sala de aula. Agora trataremos de um novo experimento. Procuraremos estabelecer elos entre a matemática do ensino médio e os problemas ambientais. Estaremos interessados em abordar as seguintes questões. A matemática pode ser uma aliada para a recuperação e a preservação do meio ambiente? Ela pode contribuir para desenvolver o espírito crítico relacionado às questões ambientais. O que são, então, modelos matemáticos? Como os modelos podem ajudar os alunos do ensino médio na manipulação de equações, dados e gráficos? Mais especificamente, será que a matemática do ensino médio pode ser utilizada para entender processos de poluição e despoluição de lagos e baías? Simulando, então, a despoluição de um lago. A natureza por si só, ela é complexa. Qualquer representação de elementos naturais, tais como paisagens, organismos, ecossistemas, é em geral muito mais difícil de ser feita do que a representação de formas ou objetos criados pelo homem. Mas por que representar elementos naturais? Dentre outras coisas, para ajudar sua compreensão. Como professor, você vai se surpreender com a importância de simulações para o desenvolvimento das habilidades que possibilitarão atribuir um significado a equações, dados e gráficos. E a melhor maneira de você se dar conta disto é experimentando. Imagine, por exemplo, um habitat formado por um lago de águas límpidas, onde vivem diversas espécies de vegetais e animais. Agora suponha que este lago, assim como o lago da história que está no material didático, recebeu uma grande descarga de produto de um produto poluente. No decorrer do tempo, houve um processo de despoluição natural promovido pelos seres vivos pertencentes a esse habitat. Existem diferentes classes de poluentes. Os metais pesados, como o cobre e o zinco, compostos sintéticos como os hidrocarbonetos do petróleo, o pesticida e, é claro, poeira, restos de comida e excrementos que chamamos de forma geral de matéria orgânica. Peixes, camarões, mexilhões e ostras são animais que se alimentam de restos e detritos, ajudando na despoluição.
Bactérias, fungos, leveduras e algas são o que chamamos de organismos decompositores, porque transformam a matéria orgânica novamente em nutrientes que podem ser utilizados por outros organismos. O trabalho deles é quebrar, decompor as moléculas maiores e assim os restos produzidos por esses organismos são os nutrientes na sua forma original. Esses nutrientes serão então capturados pelas águas e vegetais para, através da fotossíntese, entrar novamente na cadeia alimentar, fechando o ciclo da matéria orgânica. O problema é quando a quantidade de poluição é tamanha que afeta os próprios organismos responsáveis pela decomposição, fazendo com que o sistema entre em colapso e a degradação ambiental aumente. Para compreendermos melhor esse fenômeno, vamos simular o processo de despoluição natural, representando-o de maneira simplificada. Então, vamos ao nosso experimento. Preencha completamente o vasilhame 2 com água límpida. No vasilhame 3, misture um copo de 200 ml de café previamente preparado em aproximadamente 1 litro de água e misture bem. Esse café previamente preparado, misturado com 1 litro de água, representará a poluição no lago. De agora em diante, sempre que mencionarmos poluente em nosso experimento, estaremos nos referindo à mistura de café e água. Continuando então o experimento, no vasilhame 1, que irá representar o lago modelo, você deve colocar 9 copos de 200 ml cada de água límpida. Utilize a água límpida do vasilhame 2. Acrescente também no vasilhame 1 um copo de 200 ml de poluente ao lago modelo e misture bem. Feito isso, teremos no vasilhame 1 2 litros de líquido, que corresponde a 9 copos ou 1.800 ml de água límpida e 1 copo ou 200 ml de poluente. Agora que já representamos o lago modelo com a descarga de poluente, vamos simular então a sua despoluição. Para isso, vamos assumir a seguinte premissa: os organismos vivos do lago purificam 1/5, ou seja, 20% da quantidade de poluente no lago, durante um período de 24 horas. É claro que em nossa simulação não iremos esperar 24 horas para verificar o que ocorreu. Vamos então acelerar o processo através do seguinte procedimento. Então, acelerando o nosso processo de despoluição, remova 2 copos de água poluída do lago modelo e descarte no balde conforme a sequência ao lado. Retire 2 copos de água límpida do vasilhame 2 e coloque no lago modelo, vasilhame 1. Com este procedimento, você está simulando a despoluição do lago em um período de 24 horas. Primeiro, retiramos 2 copos e despejamos seus conteúdos no balde para descarte. Depois, substituímos a quantidade removida por 2 copos de água limpa. Um alerta: os alunos costumam ter problemas com frações, mesmo os do ensino médio, e vale a pena observar que, quando retiramos 2 copos de água poluída do vasilhame 1, retiramos 400 ml de um total de 2.000. 400 dividido por 2.000 é igual a 1/5 do volume total. Relembre também que 1/5 corresponde a 20% desta quantidade. Após a retirada, resta no vasilhame 1 1.600 ml. Quando acrescentamos 2 copos de água limpa ao vasilhame 1, recuperamos então a quantidade de líquido e ficamos com 2.000 ml. E o nosso processo de despoluição continua. Em nosso primeiro experimento, observamos que, dos 200 ml de poluente inicialmente colocados no lago modelo, restaram 160 ml após a sua primeira troca. Para continuarmos o processo, voltemos ao nosso lago modelo e perguntamos: a água tornou-se límpida?
Quanto resta de poluente? Qual a quantidade de poluente restante no lago modelo após a segunda troca de água? Um erro muito comum é afirmar que depois dessa segunda etapa, a quantidade de poluente restante será 160 menos 40, que é igual a 120 ml. No futuro, quando você for aplicar este experimento em sala de aula, observe este fato. Na verdade, o correto é 160 menos 1/5 de vezes 160, totalizando 128 ml. O erro aparece quando se pensa que a quantidade de poluente retirada em cada etapa é constante, igual a 40 ml. No entanto, é importante lembrar que a quantidade de poluente retirada é 1/5 ou 20% da quantidade presente. E agora, o que se passa? Até aqui, realizamos 2 trocas sucessivas de água poluída por água límpida. Simulamos assim o processo de despoluição natural que ocorreria ao longo de 2 períodos de 24 horas, ou seja, 2 dias. Vamos dar sequência ao experimento e continuar com as trocas de água até completarmos o equivalente a 5 dias de ação despoluidora dos organismos vivos. Retire pela terceira vez mais 2 copos de água poluída do lago modelo e substitua-os por 2 copos de água límpida. Repita esse procedimento por mais 2 vezes. Pronto, até este momento fizemos ao todo 5 trocas de água poluída por água límpida em nosso lago modelo. Lembre-se de que a cada troca, que representa 24 horas, retiramos 2 copos de água poluída, 1/5 ou 20% do volume do lago, e o substituímos por 2 copos de água límpida, de acordo com a nossa premissa. Depois de todas essas trocas, o que você observa? O lago modelo encontra-se totalmente límpido? Após 5 trocas sucessivas, você deve estar observando que o lago modelo ainda não está despoluído. Isso acontece porque, como já mencionamos, o que é constante em nosso experimento não é a quantidade de poluente que foi retirada, e sim a razão desta quantidade com a quantidade total de poluente presente na mistura. Se fosse verdade que a cada troca a quantidade de poluente diminuísse de 40 ml, como na primeira troca que fizemos, no final de 5 repetições, todo o poluente teria sumido. A água em nosso lago modelo estaria completamente límpida. Ao realizar essa atividade em sala de aula, seus alunos poderão facilmente observar que ainda resta poluente na água do lago. Quando você for aplicar essa atividade em sala, observe isso com seus alunos. A matemática envolvida deve corresponder o mais fielmente possível ao que realmente acontece. Caso contrário, nossa simulação não serve para descrever corretamente o fenômeno em estudo. Encerramos aqui a nossa aula 1. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais de todas as técnicas de ensino mostradas até aqui. Até a próxima aula, bons estudos!